olhar a estes assuntos e vamos destacar aqui esta questão de Washington e Pequim. Estará a aproximar-se uma nova era na relação entre estas duas capitais? A nova era será o objetivo esperado, mas nessa altura o que se almeja é mesmo o restabelecimento dos canais de comunicação oficiais entre os dois Estados, depois de uma crise diplomática ocorrida mais ou menos em 2020, quando ambos os países fecharam sedes consulares em cidades dos Estados Unidos e também em cidades chinesas, isto é, sedes consulares dos Estados Unidos na China e uma sede consular também da China nos Estados Unidos. Este fecho destas sedes consulares veio na sequência de uma crise comercial que iniciou mais ou menos em 2017 e continuou até o final da administração Trump, mas depois também foi continuada pela administração Biden, que não recuou na guerra comercial iniciada com a China. Enfim, é um primeiro canal, é um primeiro encontro importante, até porque o representante chinês neste encontro era o ministro das Relações Exteriores na altura e acompanhando de perto este processo de crise político-diplomática e comercial entre os Estados Unidos e a China e, de consequência, domina melhor este dossiê. Daí ele ter participado deste encontro, creio que tenha sido essa a razão principal. E, obviamente, se espera que, com o apelo lançado pelos dois representantes deste encontro de manter-se abertos os canais de comunicação entre os dois Estados, se espera que, com essa comunicação, os Estados possam, então, eventualmente sanar essa crise que eles passam, para depois, eventualmente, chegar-se a essa nova era da cooperação entre os dois Estados. Mas esta nova era desta cooperação entre dois Estados, isto é, entre a China e os Estados Unidos, não deixará de ser acompanhada por o que se chama, no âmbito das relações internacionais, entre atenção e cooperação, isto é, mesmo nessa nova era que se prospecta, haverá sempre uma espécie de cooperação e tensão entre a China e os Estados Unidos em função de outras séries de elementos que os opõem, desde pelo menos o advento da República Popular Chinesa e a componente sempre importante de Taiwan, que tem relações de cooperação militar com os Estados Unidos e que a China reivindica como sempre sendo uma parte do seu território. Enfim, haverá sempre este elemento que a perturbar essas relações e, de consequência, a eventual nova era não será atingida sem ter em conta esta complexidade das relações que existem entre os dois Estados. Exalto, vamos aqui também olhar ainda para um outro assunto que está relacionado à Ucrânia. Acontece que o enviado especial de Lula da Silva reuniu hoje com o presidente Zelensky. Zelensky discutiu vários assuntos com o assessor de Luiz Inácio Lula da Silva e entre os assuntos está a possível cimeira com a América Latina. É de perceber se esta cimeira enquadra-se nos esforços para a paz ou se é uma cimeira que será enquadrada eventualmente na cooperação econômica entre a Ucrânia e os países da América Latina. De resto, não é, existe essa iniciativa do presidente Lula em criar o que ele chamou Foro de Países para a Paz, e agora este Foro de Países para a Paz parece ser claro que será composto também por países da América Latina. Se este fórum terá sucesso, é esperar para ver, mas a decisão para a paz, com os esforços que amontam para a contenção da guerra, nesta altura são quase que dispensáveis. Sobretudo se vêm de países que têm um peso político-diplomático menor. Daí que a aposta melhor para esta mediação é mesmo a mediação chinesa.
E depois, obviamente, também haverá, não nos próximos meses, uma cimeira entre a União Europeia e a Comunidade dos Estados da América Latina e caribenhos. A União Europeia eventualmente poderá convidar a Turquia, a Ucrânia a participar nela enquanto Estado candidato à União, e aí, eventualmente, poderá se estabelecer canais sobre como é que esta eventual cimeira entre a Ucrânia e os países da América Latina se poderá realizar. Mas o mérito é o governo brasileiro, né, ter enviado este enviado especial para a Ucrânia, falar com o presidente Zelensky e haver esta realização da cimeira, embora não se saiba ainda se será uma cimeira sobre que vai se debruçar sobre a questão da paz ou se uma cimeira que vai se debruçar sobre a questão de cooperação econômica, perspectivando um futuro de paz para a própria Ucrânia. Mas é um sinal positivo, embora repitamos aqui que muitas iniciativas de paz, nesta altura, podem ser também contraproducentes, não é? Porque depois vêm com perspectivas diferentes, quando se deveria apostar numa perspectiva de paz única, não é? Da comunidade internacional, e que, nesta altura, podia ser aquela do governo chinês. Agora, Zelensky mostrou-se também aqui disposto em continuar este diálogo, mas com Lula da Silva de forma direta, a quem diz esperar receber na Ucrânia o quanto antes. Feita esta deslocação, como é que acha que a mesma poderá ser recebida? O presidente Lula fez alguns pronunciamentos sobre a problemática da Crimeia. Ele terá dito que a Crimeia deveria continuar a ser parte da Federação Russa, quando o governo ucraniano também aponta para a recuperação da Crimeia e como parte do seu território. Bem, se ele participar deste eventual encontro com o presidente Zelensky, deverá eventualmente explicar-lhe melhor o que ele entendia com aquilo e se a posição dele mudou, se é a mesma. E depois isso também poderá depois influenciar nos seus esforços de pacificação ou de mediação para a paz. Porque se a posição dele for contrária à do governo ucraniano, então já de partida o governo ucraniano não aceitaria a mediação brasileira sobre este conflito, porque já de per se parte de um pressuposto que é contrário aos interesses ucranianos. Mas esta visita também poderá acontecer eventualmente ao longo dos meses que vêm, sempre que os canais diplomáticos assim concordarem, porque haverá esta cimeira entre a União Europeia e os países da América Latina e caribenhos, e provavelmente o presidente Lula participará, e aí poderá fazer, enfim, ou um encontro à margem desta cimeira, ou então uma visita à Ucrânia e ter este tete-a-tete com o presidente Zelensky. Mas é um ponto de vista importante deste interesse manifestado pelo governo ucraniano para ter este encontro com o presidente brasileiro, que eventualmente poderá falar à orelha do presidente Putin sobre como resolver este conflito uma vez por todas. Isau, há também um terceiro assunto. Na Turquia houve uma desistência. O candidato da oposição, Muharrem İnce, desistiu das eleições presidenciais quando faltavam apenas 3 dias. Vamos também analisar aqui este assunto. Parece ser uma desistência pragmática, porque, ao fim e ao cabo, o seu partido não tinha uma aceitação significativa e até tem apoiantes, quer do presidente Erdogan, quer do principal oponente para as eleições do próximo dia 14 de maio. Essa desistência vem revelar que é uma decisão pragmática, assente na realidade, e se espera que os votos dos seus eleitores possam ser canalizados, eventualmente, para o partido do qual se tinha retirado, que é o partido da oposição, mas também nada impede que os eleitores possam dar o voto ao presidente Erdogan.
Mas, enfim, acho que também uma nota importante que é, ao se retirar da corrida, os percentuais possam vir a aumentar, não é? Quer um campo, quer o outro, o que pode significar que haverá eventualmente uma segunda volta das eleições presidenciais, porque se nenhum dos candidatos obtiver 50% dos votos mais um, isto é, a maioria simples ou qualificada, nenhum deles poderá ser eleito já à primeira volta. E aí, a partir da segunda volta, haver os eventuais acordos com os demais partidos que participam desta primeira volta para decidir, não é, o rumo da eleição presidencial. Enfim, só que este partido da oposição tem vantagens já muito importantes, governa as principais cidades da Turquia, que é, por exemplo, Istambul, que é uma cidade que é a cidade mais populosa, com cerca de 15 milhões de habitantes. Governa também a cidade de Ankara, que é a capital, com cerca de 5 milhões de habitantes. Bem, estes votos podem refletir-se para o partido da oposição. Este partido, de facto, tem estado a vencer as principais eleições, não só locais, como também parlamentares, nessas grandes cidades, já que o partido AKP do presidente Erdogan geralmente vence as eleições no resto da Turquia, sabendo que os eleitores amontam a mais de 60 milhões de habitantes. Enfim, vai ser uma eleição que poderá ser decidida tanto ao nível das grandes cidades, como também ao nível das pequenas cidades mais conservadoras, onde o partido AKP sempre teve a vantagem. Portanto, se essa primeira volta levar a uma vitória parcial do candidato da oposição, eventualmente na segunda volta o presidente Erdogan poderá considerar-se mais uma vez vencedor, como perspectiva, obviamente. Agora, não há também, digamos, uma desistência total daquilo que será provavelmente a concorrência às eleições parlamentares? Sim, ele espera, de facto, essa saída é pontual, porque ele viu que na corrida presidencial não ganharia, então está a apostar para a corrida parlamentar, o que implica dizer que não saiu, quer dizer, saiu da corrida presidencial, mas não voltou ao partido CHP, que é o partido do qual ele desistiu em 2021 para criar o seu partido chamado Homeland, ou seja, Casa, o partido Casa, não é? Este partido, ele espera que possa estar no Parlamento, porque é um partido moderado e poderá eventualmente ter votos dos moderados turcos. Oxalá que ele vença, não é? Para poder entrar no Parlamento, já que não vai poder concorrer às presidenciais, sobretudo porque também perdeu as presidenciais de 2018. Mas é um candidato que tem, não é, perspectivas futuras importantes, tendo em conta que os atuais contendores políticos, quer o opositor Kemal, quer o presidente Erdogan, são candidatos já com idades muito avançadas. Ele, eventualmente, ao manter-se no poder e ao concorrer para as presidenciais, para as parlamentares, está a lançar um sinal de que não quer desistir do sonho de um dia vir a governar a Turquia, contando até, eventualmente, com os votos do partido AKP, com o qual tem relações, se pensa que tem relações muito próximas, ou relações de cordialidade política, não é? De interesses recíprocos, que é normal em política.